Caio Coppola deu uma rasteira épica no petista, aquele ali que era ex-advogado da Dilma, né, do governo Dilma, e ele dá um alerta aos cristãos. Isso aqui é um alerta aos cristãos de todo o país. O Lula, juntamente com a sua corja, com seus cúmplices, estão tentando enganar os cristãos de todo o Brasil. Então preste bastante atenção em cada explicação de Caio Coppola neste momento, para nós não cairmos na armadilha. Deixa o like e compartilha também e se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Olha só, vamos lá. Começando este bloco pelo Coppola. Coppola, esse curso, na sua avaliação, vai ser suficiente para o PT melhorar a interlocução com os evangélicos e até reverter a queda de popularidade do governo com essa parcela do eleitorado? Meu Deus, Basília, será que o PT encontrou Jesus? Não, o PT encontrou um obstáculo para tomar o poder, a fé cristã. Segundo a pesquisa Datafolha, de fevereiro desse ano, 3 em cada 10 evangélicos consideram o governo regular. Caramba. E 5 em cada 10 evangélicos avaliam que Lula e seus apaniguados têm feito um trabalho ruim ou péssimo. Então, se o PT é temente a Deus, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está com o coração quebrantado diante de tamanha rejeição pelo povo do Senhor. Mas será que é possível que um homem una aquilo que Deus já separou? Vamos ver. A maior liderança do PT é o senhor Lula da Silva, antigo hóspede da Polícia Federal, que foi condenado por corrupção de forma unânime por 10 juízes de direito em 3 instâncias da Justiça, antes que as suas ações penais fossem anuladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. À época, durante o curso do processo, das investigações, a percepção das pessoas em relação à conduta do senhor Lula foi verbalizada, isso lá em 2006, pelo senhor Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Ele disse: "Eu acho que o Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites." Fecha aspas. Naquele tempo, Alckmin acusava o PT de saquear o país, como de fato ocorreu, e denunciava o Lula na sua intenção de, aspas, voltar à cena do crime. Então vamos ver como que a Bíblia caracteriza o culpado que é libertado e o inocente que é perseguido. Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade, como se justo fosse, especialmente se a sua culpa vier do pecado da corrupção. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Deuteronômio 16:19. Não aceite suborno. O suborno cega até o mais sábio. Judas, traidor, corrupto, quando tenta tirar do outro aquilo que não lhe pertence, sugerindo que fosse doado aos pobres, é descrito dessa maneira no Evangelho de João. Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa com dinheiro de todos, tirava o que nela se lançava. Portanto, senhores, a Bíblia condena a corrupção a ponto de equiparar o ladrão com o assassino. Jó 24:14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres, mata os necessitados, e de noite age como ladrão. É assim que as Escrituras descrevem quem rouba dos idosos, quem engana os vulneráveis, quem tira dos humildes. E aí eu lhes pergunto, quem é que faz isso no Brasil? Aliás, quais são os estados mais miseráveis do país e quem os governa? É aquela história. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Finalmente, tem outro pecado que afasta Lula e o PT do povo de Deus e da palavra divina: o mau hábito da mentira. O Lula está flagrado em vídeo, se vangloriando de mentir para obter aí dividendos políticos, uma prática que, diga-se de passagem, ele mantém até os dias de hoje. Ocorre que o Evangelho de João, mais uma vez, denuncia que o mentiroso é filho do diabo e serve a ele. Exatamente. Aspas. Não se apega à verdade, porque não há verdade nele. E quando mente, fala sua própria língua. Assim, Basília, respondendo peremptoriamente a pergunta: esse curso de fé e democracia para a militância evangélica brasileira não servirá ao seu objetivo eleitoreiro. Um partido manchado pela corrupção, comandado por um líder que faz da mentira um hábito
nunca, jamais encontrará abrigo entre o povo de Deus. Ixi, cê é louco! Cê é louco! Ele destrinchou. Ainda chamou o cara lá, o capeta cachaceiro, de filho do diabo. Eu chamo ele todo dia aqui de capeta cachaceiro, né? Então ele já deve estar acostumado aqui com o canal, né? Carinhosamente. É carinhosamente que eu chamo ele de capeta cachaceiro. Porque ele, realmente, eu vejo ele como um endemoniado e ele é cachaceiro. Então, a gente só não pode chamar ele de ladrão, tá, pessoal? Só não chama o Lula de ladrão, tá bom? Não chama e nem comenta Lula ladrão, onde você for, tá bom? Veja bem que parece que o faraó levou mais uma rasteira da Espanha, tá? A Espanha, por mais uma vez, acho que a segunda vez, negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. O careca fica doido que sai até fumaça da careca dele quando alguém passa por cima da sua toga e passa por cima da sua caneta autoritária. Ele fica ensandecido, ele rasga a tanga, ele solta a franga quando alguém passa por cima dele. E dessa vez, a Espanha novamente negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. O cara não é criminoso, cara. Ele não é criminoso. E outra coisa, o cara desafiou a Espanha, colocando na rua aqui um procurado, um fugitivo. Um cara que deveria ser deportado ontem para a Espanha. O mais rápido possível. O cara segura o cara aqui, tentando ver... Ah, não, vou segurar esse refém aqui, porque eles vão liberar o Oswaldo Eustáquio lá. Um jornalista que fez o seu trabalho de jornalista. Vamos acompanhar o Gustavo Gaia trazendo essa informação para nós. Vamos lá. Mais uma vergonhosa derrota do Alexandre de Moraes, uma derrota internacional que consolida a percepção dos outros países de que o Brasil já não é mais uma democracia. Nós tivemos essa semana uma semana diferente, né? Uma sequência de gafes, de embaraços internacionais, de crises diplomáticas, Lula indo para a cúpula internacional de ditadores, a Janja querendo pagar sapa ou sermão para o ditador da China, depois o Lula admitindo que quer censurar o Brasil como a China e comparando a sua eleição aqui à ditadura chinesa. Aí você pensa, não tem como ficar pior, né? Nós temos o presidente e a primeira-dama envergonhando o Brasil. Só que aí você tem que lembrar, o Brasil é um país de 2 presidentes. Tem o Lula e tem o Alexandre de Moraes, que manda mais do que o Lula, inclusive. E aí, Alexandre de Moraes tem sofrido também alguns reveses internacionais. Ele acha que ele pode mandar em outros países como ele manda no Brasil. E você se lembra muito bem o escândalo que foi quando Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio na Espanha. A Espanha recusou, Alexandre de Moraes fez uma pirraça, bateu os pés no chão e soltou, liberou para a prisão domiciliar um traficante húngaro que está aqui no Brasil e que a Espanha está pedindo a extradição. Então ele quis soltar um traficante. Viu que pegou muito mal, afinal de contas o traficante não tem casa no Brasil, não tem como ter prisão domiciliar, teve que devolver o cara para a cadeia. Mas foi uma vergonha gigantesca. E aí você se lembra disso aqui, quando ele pediu a extradição e a Espanha deu essa resposta, motivação política, e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Uma corte da Espanha, a Suprema Corte da Espanha, basicamente documentou uma resposta que fala isso aqui, ó. O STF brasileiro não é mais técnico, é um órgão político, está perseguindo opositores e nós não vamos devolver o Oswaldo Eustáquio. Não satisfeito, o governo brasileiro foi lá e recorreu. E aí hoje sai a resposta. Justiça da Espanha rejeita recurso por extradição de Oswaldo Eustáquio. O Tribunal Espanhol considera que o Brasil não tem legitimidade para recorrer de forma autônoma da decisão que negou a extradição. A Justiça na Espanha negou um recurso apresentado pelo governo brasileiro para reverter a decisão que recusou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, 46 anos. Ele é alvo de mandado no Brasil por crimes como ameaça, corrupção de menores. Aqui, corrupção de menores, sabe por quê? Véio. Porque ele perdeu a renda dele, daí a filha dele começou a pedir Pix para sobreviver e eles estão falando que ele está corrompendo a filha dele, usando as redes sociais da filha. Olha que loucura isso aqui. E tentativa... Aquela famosa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito que ninguém no mundo, agora a gente está vendo, não são só os brasileiros que não acreditam. O mundo já não acredita nessa tal tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
A decisão foi tomada em 5 de maio pela terceira sessão penal da Audiência Nacional, que considerou que o Brasil não tem legitimidade. Em 14 de abril, aí fala que eles já tinham pedido extradição, e na época o tribunal argumentou que os fatos atribuídos ao jornalista estariam conectados a condutas de natureza política, o que inviabiliza a entrega. Na nova decisão, o tribunal reforçou que o Estado brasileiro não é parte do processo e, por isso, não pode recorrer de forma autônoma, podendo, se for o caso, só aderir ao recurso do Ministério Público. Lembrando, quem que entrou com esse recurso? Não foi o Alexandre de Moraes. Quem entrou com o recurso foi a AGU, foi o Bessias. Lembra do Bessias, aquele que ia levar o documento lá para o Lula não ser preso, que a Dilma falou assim, o Bessias está aí daí com aquele documento, que era para nomear ele na Casa Civil, para ver se dava para ele foro privilegiado. Hoje é a AGU. Lembra disso, né? Pois bem, a AGU, o Bessias foi lá, tá aqui, ó. A AGU informou que se manifestou favoravelmente à tentativa de recurso com o entendimento que todas as medidas legais cabíveis devem ser adotadas para viabilizar. Cara, como é que o cara pode ser tão imbecil assim, né? O Imbecias. Ele não tem nada a ver com o processo, ele vai lá, entra com o recurso, leva um não e fica mal pro Moraes ainda, porque volta à tona e o Brasil relembra esse ato vexaminoso onde a Espanha recusa a extradição de um jornalista por dizer que a Suprema Corte está pedindo a prisão dele por motivos políticos. Você entende a gravidade disso? Existe uma decisão de um colegiado da Suprema Corte Espanhola, um documento real, dizendo que a Suprema Corte Brasileira está pedindo a prisão de alguém por política. Pelo amor de Deus. E aí o Alexandre de Moraes continua fazendo o que ele quer. Agora condenou a Zambelli a 10 anos, né? Por que ele condenou a Zambelli? Porque sem prova alguma ele disse que ela estava ligada ao hacker que invadiu o Conselho Nacional. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Dá muito pano para manga, tá? Zambelli vacilou demais, cara. Deu muito pano para manga. Eu sempre falei aqui que a direita tem que aprender a parar de tentar lacrar toda hora e não dá margem para eles perseguirem. Ela deu toda a margem para eles perseguirem, se envolvendo com esse hacker. Eu não sei se ela estava envolvida com esse hacker. Teve todo aquele bafafá. Deu pano para manga. Se deu pano para manga, eles vão prender mesmo. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Tem que aprender, cara. Tem que aprender. Para de dar margem para que a esquerda derrube a direita. Eles têm que entender isso. Então, neste caso aqui, a Zambelli vacilou pra caramba. Claro que não é justo. Eu não tô achando justo essa perseguição contra ela e 10 anos de prisão. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é ditadura. Mas dá muito margem, muito pano pra manga. Vacilou demais. Nacional de Justiça e depois condenou também ela por porte ilegal de armas, sendo que ela tem porte de armas. Não aceitou a decisão da Câmara dos Deputados, de 315 deputados, da suspensão da ação penal contra Bolsonaro, mas tá tudo bem. A democracia tá pungente. Mais uma vergonha. Agora, a AGU fazendo o Alexandre de Moraes passar vergonha. É a democracia, né? Nosso querido Diogo Forjaz é que fala isso. É a democracia. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Eu quero que esse cara, ele experimente o próprio veneno. Eu quero que ele experimente do próprio veneno. Eu ainda sonho o dia que eu vou ver esse cara com macacão laranja. Lá nos Estados Unidos usam macacões laranjas nos presídios. Nas condenações também. Né? Nos julgamentos. Tudo de macacãozinho laranja. Eu quero ver, um dia eu vou realizar esse sonho de ver esse cara com macacão laranja, pagando por todos os crimes que ele cometeu. Enquanto isso, você vai deixando o like no vídeo, você vai compartilhando para todas as pessoas. Eu peço para você me ajudar a alcançar o máximo de pessoas. E também se inscreve aqui no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todo dia aqui, tá? Eu vou jogar na tela para vocês. Temer defende atuação de Moraes no âmbito do 8 de janeiro. Ele quer, eu vou ler com a voz de locutor de músicas românticas da rádio. ZYB 850. Essa é a rádio Amor FM. O Alexandre de Moraes quer pacificação do país, diz o seu amor Michel Temer. Complicado, né, pessoal? Complicado quando vem essas cartinhas de amor aí, né? O cara quer a pacificação do país.
cara que colocou ele lá, né? O Michel Temer, que há poucos dias estava querendo sobressair Bolsonaro. Falou que a direita tem que se unir no Brasil. Olha aí o MBL ganhando um grande aliado. Olha os intergalácticos ganhando um grande aliado chamado Michel Temer, um globalista. Grande direita sessão, hein? Grande direita. Se ele fez esse discurso, não é à toa. Houveram reuniões. Alguém chegou no Michel Temer e falou: olha, a gente precisa de um líder. O Bolsonaro, ele acha que ele é dono da direita. A gente precisa de um líder. E aí, quer chegar junto? Vampirão. Conde Drácula. Quer chegar junto? Hã? Olha, mas... Aí ele fala assim, olha, mas para isso eu vou ter que fazer com que os meus dentes, as minhas, adentrem as suas entranhas. E aí eles deram um pescoço pro vampirão sugar o sangue deles. Vocês estão entendendo onde o Brasil está chegando? Ex-presidente afirma que o ministro do STF age com equilíbrio nas decisões. Meu Deus do céu, cara. Ele age com equilíbrio nas decisões. Imagine se ele fosse desequilibrado, hein? Vocês imaginem se o Alexandre de Moraes fosse desequilibrado. Ele age com equilíbrio. Imagina aí. O ex-presidente Michel Temer saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, dia 14. O político rejeitou a ideia de que o magistrado indicado por ele à corte em 2017 atue de forma radical, conforme classificação de aliados de Jair Bolsonaro. Segundo Temer, Moraes tem buscado pacificar o país ao lidar com os réus dos atos de 8 de janeiro. O político reitera que o Congresso tem poder para conceder perdão aos envolvidos. No entanto, considera mais eficaz que o Supremo reveja as penas e aplique reduções. Ele diz assim: daquele momento, 8 de janeiro, ele já liberou muita gente, disse o ex-presidente. Então, ele fez uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições e está fazendo agora com vistas à pacificação do país. Aquelas penas de 14, 15, 17 anos devem ser reduzidas. Isso está começando a acontecer e há instrumentos jurídicos para isso. Fecha aspas. É exatamente isso que o Michel Temer pensa de Alexandre de Moraes. Michel Temer, assim como outros, está se descolando de Bolsonaro, nunca foi bolsonarista, mas muitas das vezes dava a entender que Bolsonaro seria a melhor opção. Qual é a reunião que teve dos intergalácticos, hein? Para esse cara vir e falar uma merda dessa. Hã? Olha, não dá para levar esses caras a sério, né?